Estamos de volta, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre o processo de formação, né, do Brasil, né? Relacionado ao capítulo de vocês da página 69, que país é esse, né? Então, gente, nesse conteúdo, como a gente já viu, ele vai passar a falar de como se formou esse país, né? Como foi que esse país foi sendo descoberto, né? Então, nós vimos ainda em aula que o processo de descobrimento do Brasil, ele ocorreu aqui na região Nordeste, ele se iniciou na região Nordeste. E esse processo de descobrimento, não é? Ele foi feito pelos europeus que vieram até a nossa colônia, né? Quando eles disseram que descobriram o Brasil, o nosso território ainda era uma colônia. Por quê? Porque iria ser explorado, tá? Seria explorado por esses europeus, portugueses, né? Entretanto, o nosso país ele já era habitado pelos indígenas, tá? Então, esse processo de formação brasileira ele se inicia no litoral, tá? No litoral, através da vinda desses colonizadores, tá? Eu acho que vocês já viram esse conteúdo em história. Então, os colonizadores chegaram aqui e encontraram essas terras brasileiras, terras muito ricas, tá? De uma grande biodiversidade, com uma fauna e uma flora muito rica, tá? Então, quando esses colonizadores, né, esses exploradores chegaram aqui, eles se admiraram dessa terra, né, da terra Brasilis, tá? Por quê? Porque eles nunca tinham visto, né, em suas andanças, em suas explorações, um território tão rico, tá? Então, gente, quando eles chegaram aqui, eles cuidaram logo, tá? Eles só tinham um objetivo, eles só queriam explorar, tá? Explorar. O que é explorar? Retirar as riquezas do nosso país, tá bom? Hoje o Brasil é muito rico, mas imagine aí na época desse descobrimento como não era? Era mais rico ainda, tá? Aí esses exploradores, eles chegaram aqui, acharam os indígenas, né? Os indígenas estranharam esses povos, porque eles nunca tinham visto, andavam nus, né? E aí eles se espantaram com esses povos bem vestidos, se espantaram com as caravelas, né? Então esse processo, aos poucos, né, foi permitindo essa interação entre esses povos indígenas e os europeus que aqui chegaram. Então, como eu já falei para vocês, eles vieram com um único objetivo, né? Qual foi? Explorar o nosso território. Chegando aqui, eles começaram a perceber o que era que tinha de riquezas aqui, principalmente riquezas naturais. Então, a primeira atividade, tá, econômica que eles começaram a realizar foi a extração, a retirada do pau-brasil, tá? Que era uma madeira muito que daria muito lucro para a coroa portuguesa, tá? Então essa madeira daria muito lucro para lá, para as terras europeias. Por quê? Tá? Porque dessa madeira, gente, além deles poderem fazer materiais, né, objetos, mesas, né, cadeiras, não sei o que é que eles faziam, mas além disso, eles tiravam também dessa madeira o pau-brasil, no caso, tiravam desse pau-brasil tinta, né, para tingir roupas. Então, eles tiravam aqui do Brasil com a ajuda dos índios, né, os índios, coitados, trabalhavam mesmo para eles, tá? Então, quando eles chegaram aqui, eles acharam o ambiente perfeito. Ah, tenho riquezas, tenho pessoas para trabalhar para mim, os indígenas, então vamos começar a explorar, né? Então, eles primeiro exploraram, tá, o pau-brasil. E aí, ao longo do tempo, tá,
eles foram, como eu disse, descobrindo novas oportunidades de explorar ainda mais esse território. A segunda atividade econômica que os europeus tiveram a possibilidade, tá, de explorar o território brasileiro foi a cana-de-açúcar. Como assim a cana-de-açúcar? O que foi que eles fizeram? Então, a partir do descobrimento do solo, né, eles eram muito inteligentes, gente. Então, eles começaram a explorar agora o solo. Eles viram o quê? O solo do Brasil, ó, dessas terras que a gente conseguiu encontrar, né, que a gente está explorando, o solo é muito bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Ficar de braços cruzados? De jeito nenhum. Vamos agora plantar cana. E aí começaram a plantar cana de açúcar, tá? E essa cana fazia o quê? Claro, produziam o açúcar, tá? E esse açúcar ficava aqui, né? Até ficava, vamos dizer, talvez ficava a boa, o que não servia muito. O que era explorado dessa cana-de-açúcar, né, no caso o açúcar, era enviado também, né, para essas terras europeias, por exemplo, para Portugal, tá certo? Então foi a segunda atividade extrativista, tá bom? Do território brasileiro. Depois, esses povos, eles foram avançando, gente. Eles não ficaram só no litoral, ó. O litoral é essa costazinha do mapa, tá? Onde a gente vê o Oceano Atlântico, né? Eles chegaram pelo Oceano Atlântico, tá? Então, o litoral é essa costa brasileira aqui, onde a gente vê as praias, tá? Eles chegaram por ali, tá bom? Então, eles chegaram aqui, né, nessa costa brasileira, mas eles viram que podiam explorar muito mais esse território. Por quê? Porque o nosso território é muito grande, é muito extenso, não é isso? Então, eles pensaram, gente, a gente vai ficar só aqui nesse pedaço de terra? Não, bora ver o que é que tem nesse interior, né, aqui mais adentrando no Brasil, tá? Então, adentrando mais no Brasil, no interior do Brasil, eles descobriram o quê? Que o Brasil também tinha minérios, né? Então, lá na região das Minas Gerais, por isso que o nome é Minas Gerais, na região centro-oeste, tá? Eles vão e descobrem o minério, tá bom? Então, esse minério foi sendo explorado. Qual foi o principal minério encontrado? O ouro, tá? Olha aí. Mais uma riqueza do Brasil naquela época, o ouro, tá? Então, as atividades de extração de minérios também renderam bastante lucro para esses exploradores, tá, gente? E assim eles foram adentrando, tá? Aqui na região, começaram na região Nordeste, depois adentraram para a região Centro-Oeste, tá? Depois eles vieram vamos dizer, explorando, né, o que eles achavam que tinha que explorar, eles exploravam. Exploravam os animais, tá? Exploravam temperos, né? O que a gente conhece hoje de temperos, né? Eles também exploravam e levavam tudo para lá. Tudo que eles achassem que dava para eles aproveitar, que dava lucro para eles lá em Portugal, ó, pode levar, tá? Então, falando aqui das pessoas que ajudaram esses exploradores, primeiro eles encontravam os indígenas ajudaram eles, depois eles foram trazendo para cá quem? Né? Foram trazendo os africanos, que foi na época da exploração da cana-de-açúcar, tá? E aí, gente, quando se passou ao longo do tempo, outras colônias de exploração descobriram o Brasil, então eles entraram em concorrência com esses europeus. E aí foi quando chegaram os imigrantes, tá? Os alemães, tá? Quem mais? Os japoneses. Tem lá no livro de vocês, na página 70. Alemães, japoneses, tá? Espanhóis, italianos. Que esse povo também, ele foi descobrindo uma outra atividade econômica, que foi o café, tá? O café também rendeu muito lucro aqui
aqui no Brasil, tá? Então, gente, esses povos, tá, indígenas, europeus, que no caso são os brancos, né, e os africanos, tá, foram os principais responsáveis pela miscigenação, tá, por essa mistura de povos aqui no Brasil. E aí com essa mistura, né, foi criando-se o que a gente vê, essa diversidade, né, de características das pessoas que moram no Brasil. Tem pessoas que moram no Brasil que parecem índios, tem pessoas que moram no Brasil que parecem chineses, japoneses, parecem europeus. É justamente por isso, tá? Porque desde lá da exploração ocorreu esse processo de mistura, tá? De mistura dessas raças. E aí foi formando o que a gente conhece hoje de povo brasileiro, tá? Com suas características, né? De cor da pele, do cabelo, do olho, né? Então, todo esse processo, desde lá, da colonização até o processo de miscigenação, de mistura, tá, dessas raças, foi que deu esse processo de formação do povo brasileiro, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá, esse processo de formação do nosso país. Por isso que o capítulo diz que país é esse, né? É um país de uma grande extensão, com um povo de uma diversidade cultural muito grande, tá? De características diferentes, características culturais diferentes, até porque nós somos divididos em regiões, né? Que a gente vai ver no outro vídeo. Então, tudo isso contribui e contribuiu para o processo de formação do Brasil, tá? Outra coisa, gente, que vai cair também na avaliação de vocês é sobre os 3 poderes, tá? Só uma revisãozinha. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, vocês estudem também, tá? Olha, tô dando dicas do que vai cair na avaliação de vocês. Estudem também sobre os 3 poderes, né? Quais são as suas funções, não é isso? Para que vocês também possam entender, tá? Por quê? Porque esses 3 poderes, eles são formas, tá, de se administrar um país, tá? Esse é o modelo de administração aqui no Brasil, tá? Há outros países que têm outro modelo de administração, mas por enquanto nós estamos estudando somente o modelo brasileiro, que é através desses 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, tá? Em que o governo, né, o poder legislativo vai criar as leis, o executivo vai analisar essas leis e vai aprová-las e passar a executá-las, tá? E o judiciário, com essas leis criadas, ele vai estudar essas leis, né? Vai ver os direitos e os deveres da população e aí ele vai aplicar essas leis, tá bom? Então, gente, são esses os conteúdos da prova: processo de formação do Brasil, os 3 poderes e as regiões brasileiras, que é o mesmo vídeo que a gente viu na aula passada, que novamente eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram dar mais uma estudada, tá bom? Então, tenham um bom final de semana, tá? Um bom feriado. E próxima semana nós continuaremos com os nossos conteúdos, tá bom? Então, boa prova e até mais. Tchau!